aparecer em prova, mas é claro que a gente não faz isso baseado somente no nosso instinto, né? A gente faz isso baseado na boa e velha engenharia reversa, que é aquilo que já apareceu em prova, que tem mais probabilidade de aparecer de novo. Porque dessa forma, historicamente, nós temos acertado a maioria das questões que aparecem na prova do Revalida INEP. Então você não pode perder os eventos que nós fazemos aqui no Estratégia Média. Já de antemão, quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Faz muita diferença para a gente e faz diferença para você também ser notificado de todos os eventos que a gente produz aqui nas nossas redes sociais. Então, quanto aqui à nossa premonição, eu documentei um tema que pode aparecer na prova, porque já apareceu algumas vezes e é um tema queridinho de provas. Estou falando do tromboembolismo pulmonar. Não é o principal tema de pneumologia, mas é um tema que já apareceu e pode aparecer de novo. Aí você pode pensar, e os outros temas? Nós revisaremos nos outros eventos, na nossa reta final, na hora da verdade e também na revisão de véspera. Então não perca nenhum evento que nós aqui do Estratégia Média disponibilizamos para vocês. Então vamos falar um pouquinho de tromboembolismo pulmonar e já quero deixar aqui o meu Instagram, o @prof.juan_de_molinari. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo lá, vai ser o maior prazer a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Vamos lembrar o conceito? O que é o tromboembolismo pulmonar? Nada mais é do que uma oclusão aguda tromboembólica que ocorre num dos ramos da artéria pulmonar ou na própria artéria pulmonar. Tromboembolismo pulmonar gera aqui na nossa estrutura de ventilação-perfusão, que é composta pelo vaso sanguíneo e pelo alvéolo, o seguinte evento, o seguinte efeito. Nós teremos aqui um alvéolo que continua recebendo ar, mas que não recebe mais sangue. O que é uma estrutura que passa ar, mas não passa sangue, não passa perfusão? O nome dessa estrutura é espaço morto. Por exemplo, é o que acontece na nossa traqueia. Pela traqueia passa ar, mas não tem troca gasosa porque não tem vaso. Então, a traqueia é um espaço morto. No tromboembolismo pulmonar, esse espaço morto se formará no nosso pulmão, porque nós teremos ali um dos ramos da artéria pulmonar ocluído e vai continuar chegando ar nele, então não vai haver troca gasosa naquela região. O tromboembolismo pulmonar pode acometer diversas anatomias. Por exemplo, pode acometer aqui a bifurcação da artéria pulmonar, formando um trombo em cela ou trombo à cavaleira. Pode ocluir um lobo da artéria pulmonar, pode ocluir um segmento da artéria pulmonar, pode ocluir um subsegmento, e aí a gente só vê na angiografia. Então, a nomenclatura anatômica é essa, trombo à cavaleira, trombo lobar, trombo segmentar ou subsegmentar. E você repare que eu não falei em momento algum aqui sobre TEP maciço. O termo TEP maciço é um termo muito consagrado na literatura e na prática médica, mas ele não se refere à localização anatômica do trombo e ele não se refere ao conteúdo do trombo. O termo TEP maciço é reservado para aquele tipo de tromboembolismo pulmonar que causa instabilidade hemodinâmica. Então, sempre que você estiver diante de um cenário de TEP, em que o paciente tem uma instabilidade hemodinâmica provocada pelo TEP, significa que nós estamos diante de um TEP maciço. Então, não se refere à localização do trombo. Eu posso ter, por exemplo, um TEP proximal, como o TEP à cavaleira, em que o paciente não está instável, e não é TEP maciço. E eu posso ter um TEP segmentar, que desenvolve ali instabilidade hemodinâmica, e vou chamar isso de TEP maciço, tá bom? Então, fica atento a isso. O que é instabilidade hemodinâmica no cenário de TEP? Isso é fundamental. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para tratar o TEP é saber se o paciente está estável ou instável. E a gente vai saber isso olhando para os seguintes parâmetros. O paciente que teve um TEP e evoluiu para PCR, né, está no cenário de parada cardiorrespiratória, é instável, é grave, com certeza, né? Paciente em choque obstrutivo, paciente com hipotensão persistente, necessidade do uso de droga vasoativa, é um paciente instável, portanto, um portador aqui de TEP maciço, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de sintoma. Eu já quero te dizer que no tromboembolismo pulmonar nós temos uma panaceia de sintomas. Por quê? Não existe nada tão específico de TEP na sintomatologia, nos sinais clínicos. Então, nós podemos constatar no cenário de TEP, desde um paciente que evoluiu para parada cardiorrespiratória até um paciente assintomático. Então, o tipo de apresentação do TEP é muito variável, é um leque de apresentações.
nós precisamos então reconhecer quais são os mais comuns. Então, o sintoma mais comum é dispneia, disparado, 3/4 dos pacientes com TEP têm dispneia. Mas também é comum aí ter dor pleurítica, tosse, ortopneia, sibilância e, olha, hemoptise. Hemoptise, apesar de estar presente só em 13% dos casos de TEP, é um sintoma importante, porque hemoptise não é um sintoma tão comum na prática. Quando a gente vê uma hemoptise, a gente tem que pensar em tuberculose, principal diagnóstico, neoplasia pulmonar, mas tem que pensar em TEP também. No cenário de TEP, a hemoptise, daqui a pouquinho a gente vai rever, faz parte de um score importantíssimo, que é o score de Wells. Então a gente tem que lembrar da hemoptise. E os sinais, né? O sinal mais comum, taquipneia, mas pode ter crepitação, taquicardia, presença de quarta bulha, hiperfonese da segunda bulha, né? Significando aí hipertensão pulmonar, e a famosa instabilidade hemodinâmica, que aí, nesse cenário, vai ser o TEP maciço, o TEP com instabilidade, tá bom? Então, veja que curioso. Temos vários sinais e sintomas, mas nada muito específico, né? Várias síndromes podem dar os mesmos sinais e sintomas. Então, para fazermos o diagnóstico de TEP, não basta a clínica. Nós necessitaremos de um exame complementar. E o exame complementar que você pede no TEP depende. Depende do quê? Depende da probabilidade pré-teste. A chance que o paciente tem de ter TEP ou não antes de fazer o exame. Então, nós precisamos triar esses pacientes entre baixa, moderada e alta probabilidade. Pacientes com baixa e moderada probabilidade, eu quero descartar TEP. Pacientes com alta probabilidade, eu quero confirmar TEP. Então, diante disso, nós precisamos de um score que faça isso. E o nome do score que estima a probabilidade pré-teste é o score de Wells. E veja bem, é importante que você reconheça quais os parâmetros cobrados no score de Wells. O score de Wells vai observar se o paciente tem sinal clínico de trombose venosa profunda. Por quê? Porque 70% dos casos de TEP advém dos membros inferiores, advém das pernas, da trombose venosa profunda. Então, observe se o paciente tem um edema assimétrico, se ele tem um enrijecimento, um endurecimento da panturrilha, sinais de circulação colateral no membro inferior. E aí nós teremos um sinal de TVP. Isso aumenta muito a chance daquela síndrome respiratória ser TEP. Então, 3 pontos aqui no score de Wells. Além disso, diagnóstico alternativo menos provável do que TEP. Então, quando o paciente tem um desconforto respiratório, eu tenho várias hipóteses. Se a mais provável é o tromboembolismo pulmonar, isso vai ganhar ponto, né? Então, você pensou em várias hipóteses, mas fala, olha, mas sem dúvida, pela clínica, parece que é TEP. Então, vai ganhar 3 pontos no score de Wells. Paciente com frequência cardíaca maior do que 100, paciente imobilizado por mais de 3 dias, ou uma cirurgia, né, que tenha feito nas últimas 4 semanas, paciente que tem TEP ou TVP prévio, então já teve a história dessa doença, paciente com hemoptise, olha só, ganha um pontinho, e o paciente com histórico de neoplasia nos últimos 6 meses, tratada, né, ou neoplasia atual, tá bom? E aí a gente vai contar os pontos, ó. Aquele paciente que tem 7 ou mais pontos é um paciente com alta probabilidade de TEP. Eu preciso de um exame para confirmar a doença. O paciente que tenha 2 a 6 é intermediária probabilidade, o paciente 0 a 1 é um paciente de baixa probabilidade. E eu posso usar uma versão mais simplificada, que é observar se o TEP é provável ou improvável. Então, um score de Wells maior ou igual a 5 pontos pode ser chamado também de TEP provável, eu quero confirmar TEP. Menor do que 5 é um TEP improvável, eu quero descartar TEP. E aí, eu quero te dizer o seguinte, vamos começar querendo descartar. Vamos supor que eu esteja lá diante de um paciente que tem baixa ou intermediária probabilidade ou um TEP improvável, né? Estou nesse cenário aqui de TEP improvável ou TEP de baixa a intermediária probabilidade. Então, eu quero descartar TEP. Eu tenho que solicitar para o paciente um exame complementar que tenha alto valor preditivo negativo. Um exame que, se estiver negativo, eu praticamente descarto o TEP. Eu estou falando aqui do dedímero. Dedímero é um produto da degradação da fibrina. O dedímero sobe em quase tudo na medicina. Várias doenças aumentam o dedímero, então ele é muito inespecífico. Mas é altamente improvável que um paciente com TEP tenha um dedímero negativo. Altamente improvável isso. Então, num cenário de baixa probabilidade de TEP improvável, se eu tiver um dedímero negativo, eu falo assim, opa,
eu já não achava que era TEP, ainda veio o dedímero negativo, está descartada a doença. Então esse é o propósito do dedímero, é descartar TEP na baixa e intermediária probabilidade. Então, daí a gente já tira alguns dados importantes. Eu não devo solicitar dedímero nos pacientes com alta probabilidade, porque ele não serve para confirmar a doença, ele só serve para descartar a doença, tá? Então não vou pedir nesse cenário de alta probabilidade, vou reservar o dedímero para baixa ou intermediária ou TEP improvável, tá bom? Olha que curioso, olha o tanto de situação clínica que aumenta o dedímero: infarto, AVC, fibrilação atrial, TVP, embolia pulmonar, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, gestação, infecção, sepse, inflamação, trauma, cirurgia, neoplasia, doença renal, doença hepática, ou seja, quase todo mundo que está no hospital tem chance de ter um dedímero elevado. Qual o valor de corte do dedímero? Sim, 500. 500, tá? É o valor de corte do dedímero. Se o paciente tiver mais de 50 anos de idade, eu vou multiplicar a idade do paciente por 10. Vou multiplicar por 10 para saber o corte. Por exemplo, se eu tenho um paciente de 80 anos, qual o valor de corte do dedímero? 800, porque o valor de corte aumenta com a idade a partir de 50 anos, tá bom? Então, vamos saber tratar agora o TEP, vamos saber investigar e tratar. Então, bora lá. Se eu estou diante aqui de um paciente com um caso suspeito de TEP e esse paciente está estável, lembra? A primeira pergunta é se o paciente está instável ou se ele está estável. O que eu vou fazer, né? Então, tá lá, TEP sem instabilidade hemodinâmica. Primeira coisa, vou calcular a probabilidade clínica pré-teste de TEP, né? Vou calcular a probabilidade pré-teste. Se a probabilidade é improvável ou se é intermediária baixa, né, eu vou pedir o dedímero. O dedímero veio negativo, eu já não achava que era TEP, acabou, descartei TEP. Se o dedímero veio positivo, aí eu vou pedir uma angiotomografia de tórax, que é um exame excelente para poder fazer o diagnóstico de TEP. Se a angiotomo descartou TEP, está descartado, se confirmou, está confirmado, né? Tratamento do TEP sem instabilidade, anticoagulação. Em geral, a gente usa um anticoagulante parenteral por 7 dias, heparina não fracionada em bomba, enoxaparina ou fondaparinux, e aí, depois aí dos 7 dias, introduz um anticoagulante oral, como os DOACs, os anticoagulantes de ação direta, a pixabana, rivaroxabana, edoxabana, dabigatrana ou a varfarina, tá? Depois eu vou usar isso por 3 a 6 meses, se for um TEP provocado. Se for um TEP não provocado ou de causa irreversível, eu posso até anticoagular para o resto da vida, tá bom? É assim que a gente trata tromboembolismo pulmonar estável. Agora, se eu estou diante de uma suspeita alta de TEP, eu não vou pedir dedímero, eu vou pedir angiotomografia. Por quê? Porque eu quero confirmar TEP. Se a angiotomografia mostrou que é TEP, vou tratar, né? Então é assim que a gente conduz o TEP estável, tá? Além desses exames que confirmam ou descartam TEP, tem alguns exames complementares que nos auxiliam. Por exemplo, a radiografia, olha só, a radiografia no TEP quase sempre é normal, mas tem algumas alterações que são muito sugestivas de TEP. Por exemplo, eu posso ter aqui o sinal de Pala, que é um engurgitamento do ramo inferior da artéria pulmonar direita. Olha só, fica engurgitado, tá vendo? Então, isso é um sinal sugestivo de TEP na radiografia de tórax. Sinal de Westermarck, o que é isso? É uma oligoemia, some a trama pulmonar, né, em uma determinada região, mostrando para a gente que ali não está indo sangue, né, para aquela região não está indo sangue. Por quê? Porque tem uma obstrução, tem um tromboembolismo pulmonar. E aqui a famosa corcova de Hampton, que é um infiltrado em forma de cunha, que é justamente ali a região que se obstruiu a artéria, o ramo da artéria pulmonar, que formou um infiltrado em forma de cunha, tá bom? Agora, e se eu estiver diante de um TEP instável? Opa, aí é diferente. Paciente grave, PCR, né? Paciente que está envolvido ali num choque obstrutivo, paciente instável com TEP. O que eu faço? Nessa situação, a gente não calcula probabilidade pré-teste. Por quê? Porque o paciente é muito grave, eu não posso correr o risco de perder esse diagnóstico. Então, eu quero que você guarde um conceito comigo. O TEP provoca instabilidade hemodinâmica somente naqueles pacientes que desenvolvem disfunção do ventrículo direito. A causa da instabilidade no TEP é a disfunção do ventrículo direito. Então, não existe TEP instável sem disfunção do ventrículo direito. Então, o primeiro passo diante de um TEP instável é verificar se o paciente tem ou não disfunção do ventrículo direito. Se o paciente não tem disfunção do ventrículo direito, eu não descartei TEP, mas eu pelo menos sei
que o TEP não é a causa da instabilidade hemodinâmica do paciente, tá? Eu posso ter um paciente com TEP que está instável por outro motivo, um choque séptico, um infarto agudo no miocárdio, posso ter. Mas para ser TEP instável, tem que ter disfunção do ventrículo direito. Então tem que fazer um ecocardiograma para analisar o VD. Agora, se o ecocardiograma mostrou que o paciente tem disfunção do ventrículo direito, ainda assim pode não ser TEP. Existem outras causas de disfunção do ventrículo direito. Então, o ideal é que depois de fazer o EC e constatar a disfunção do ventrículo direito, eu faça uma angiotomografia para confirmar que é TEP, tá? Agora, se o paciente está muito grave, muito instável, às vezes não dá para levar ele para fazer uma angiotomografia. Então, eu trato como se fosse TEP diante de um ecocardiograma com disfunção do ventrículo direito, se a angiotomografia não for possível, tá? Como é que é o tratamento do TEP instável? Além da anticoagulação que a gente vai fazer, a gente vai ter que usar um trombolítico, tá? E aí o trombolítico que a gente usa ou é alteplase ou é streptokinase. E a gente tem até 14 dias do início do quadro clínico para poder fazer o trombolítico. Então a janela terapêutica é muito ampla. Diferente do infarto, do AVC, que a janela é curta, né? No infarto, 6 a no máximo 12 horas. No AVC, até 4 horas e meia só de janela terapêutica para trombolítico. No TEP, a gente tem até 14 dias do início da doença para poder usar o trombolítico. Olha só como é que isso já apareceu na prova do INEP. Está lá para a gente uma mulher, 70 anos de idade. Olha só que quadro chamativo. E é assim que vai aparecer na prova, um quadro que fala assim, é TEP, tá gritando para você que é TEP, porque olha o tanto de alteração que essa senhora tem. Ela teve uma fratura do colo de fêmur, então estava imobilizada após uma fratura de ossos longos, né? Estava acamada, tinha uma dor torácica ventilatório dependente, a dor do TEP é ventilatório dependente, de início súbito. E agora eu quero parar de novo a aula para falar com você. Toda vez que aparecer na prova dor torácica e dispneia súbitas, lembra de TEP. Porque TEP é assim, ó, tava lá o trombinho, fechou. Aí é súbito. Dor torácica e dispneia súbitas. Tem que lembrar de TEP, tá? Essa palavra súbita é só TEP? Não, mas tem que lembrar de TEP. Dispneia e dor torácica súbitas, lembra de TEP, tá? Bora continuar vendo aqui, ó, a frequência cardíaca estava elevada, estava 130, isso também conta ponto, né, no score de Wells, pressão arterial 140 por 100, frequência respiratória aumentada, saturação de 86, então saturação baixa, ela tinha um edema assimétrico do membro inferior, então lembrar a gente aqui que pode ser o quê? Trombose venosa profunda, tá? E ela tinha um pequeno derrame pleural direito, TEP pode dar derrame pleural sim, tá? Então é o achado radiográfico mais frequente quando a radiografia está alterada. O dedímero dela estava alterado, estava 550, lembrar que para 70 anos ele não está alterado, né? Seria 700 o corte para ela, só que isso não interessa. Por quê? Porque dedímero eu não deveria pedir nessa mulher, porque a probabilidade dela é alta. Olha só como é que a probabilidade dela é alta. Ela tem 3 pontos, porque tem TVP, ela tem mais 3 pontos, porque ela tem a hipótese mais provável sendo TEP, e ela ganha mais ponto porque ela é taquicárdica. Então eu tenho vários pontos no score de Wells, mais do que 7 pontos, é alta probabilidade, eu não deveria ter pedido o dedímero, então eu não deveria estar aqui, né? Então, bora ver qual que é o tratamento da minha senhora, né? Qual o medicamento inicial e qual o exame indicado para essa paciente. O exame você já sabe, é a angiotomografia pulmonar, tá? E qual é o tratamento? Heparina, né? Tem que anticoagular. Alteplase reservada para o TEP instável, não era o caso dela. A heparina que poderia ser usada, mas cineangiocoronariografia, isso aqui é para quê? Para infarto, né? Cateterismo. Alteplase, de novo, está errado, e angiografia pulmonar por cateterismo não é o exame mais indicado, porque é um exame muito invasivo, né? Já foi no passado, não é mais, tá? Mais uma questãozinha para a gente poder ver, ó, um homem de 60 anos, chegou lá com dor na panturrilha esquerda e edema. Opa, deve ser TVP, vamos continuar. Tem dispneia súbita, tá? Hemoptise, taquicardia, olha só que quadro sugestivo de TEP, altamente sugestivo de TEP, score de Wells muito maior do que 7, né? Então, qual o diagnóstico? Tromboembolismo pulmonar agudo
vamos fazer heparina associada a trombolítico. Por que ele pediu trombolítico aqui? Vamos ler aqui na história, ó. Sem melhora com a mudança de posição, a ausculto pulmonar revelou a presente de crepitação do terço médio. Qual a terapia recomendada? Então, o que a gente constata nessa questão? Que esse paciente não tinha instabilidade hemodinâmica. Então, uma questão muito problemática. A letra A era melhor porque acertava o diagnóstico, mas o trombolítico aqui, ó, estava errado. Como sempre, o INEP gerando problema nas suas questões, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas vou deixar aqui meu Instagram, @prof. Juan de Molinari. Em caso de dúvida, entre em contato comigo lá. Uma boa